A ministração da ceia já começou, no cântico. Já começou no Eis-me Aqui. Quando nós vamos no ato da ceia, de tomar o cálice, de tomar o pão, e de dizer, né, Senhor Jesus, que aquele ritual, aquela cerimônia, é a finalização, a ceia já começou. Porque o Senhor já começou a falar. E tem algumas coisas que eu vou pontuar assim, com muita clareza, com muita calma, e não porque nós somos donos da verdade, mas nós estamos lendo a palavra, lendo a verdade, estudando ela, e Deus tem se revelado que Ele quer agir na nossa vida, todos os dias, em todos os lugares, em todos os momentos. Por isso hoje eu vou ministrar sobre viver com o Espírito Santo. E eu quero afirmar algumas coisas, e pode ser que, teologicamente, alguns podem até pensar, puxa, mas será que isso é verdade? Examine a Bíblia e depois venha conversar, para a gente esclarecer mais e mais a fundo, se for preciso. Venha nos estudos da igreja, e você vai entender muitas coisas. Espiritualmente, Jesus já fez. Está tudo pronto. Espiritualmente não tem ontem, não tem amanhã, já existe. A nossa redenção, a nossa salvação, aquilo que é para acontecer na nossa vida espiritualmente, já existe. E você pode dizer para mim, Marco, eu não entendo como é que é. E eu vou dizer para você, eu também não entendo como é que é. Mas eu sei que é assim, porque é assim que a palavra diz que é. E quando nós assumimos essa verdade na nossa vida, acontecem muitos milagres e muitas transformações que a gente vai entender depois, que quem precisava desse processo éramos nós, mas já está liberado. Então, entender isso. Eu quero ministrar a vida com o Espírito Santo, e nós nos propusemos esse ano a falar sobre o Espírito Santo, né? Falamos 2 anos atrás sobre aliança, o ano passado falamos sobre Jesus, e esse ano vamos falar sobre o Espírito Santo, porque assim o Senhor dirigiu. Não vou falar sobre dons hoje não vou falar sobre batismo no Espírito Santo, hoje não é esse o tema. Hoje é viver com o Espírito Santo. E nós falamos em janeiro, primeiro, sobre uma vida integral. Lembra disso? Uma vida inteira para Jesus. Tem que entregar todas as áreas da nossa vida para Jesus. A vida espiritual a gente entrega para Jesus muito fácil, até porque a gente não entende, a gente não pega, a gente pensa que ela vai valer só depois da morte, então a gente entrega fácil essa, não é, José? A gente entrega fácil. Mas a vida emocional, a parte de dentro do nosso coração, a gente muitas vezes retém, não abre, segura. A vida financeira, a vida profissional, a gente pensa que isso é separado. Não, isso não é separado. Isso faz parte de você. Isso tem a ver com você? Então tem a ver com a tua vida com Cristo. A gente tem que entregar todas essas áreas. Por exemplo, o casamento, a área dos relacionamentos. Mas tem tanta coisa errada. Integra, falamos sobre vida inteira, uma vida integral, integrar tudo. Depois falamos em fevereiro sobre uma vida nova, viver em novidade de vida. Mas como se eu faço as mesmas rotinas, eu levanto de manhã, vou trabalhar, irmã Rose, eu à noite tenho as coisas para fazer da casa, mas você pode viver em novidade de vida. É possível viver em novidade de vida, Charles. O Charles e o Charles, eles sentam para testar a minha percepção sempre, né? Senta aqui, sentam no lado do outro, senta aqui, senta... Mas amém, irmãos, vocês estão me ajudando, viu? Charles e Charles, né? É para testar. Mas tá bom, está testado, né? Os dois, o Charles e o Charles, podem viver em novidade de vida, mesmo fazendo as mesmas coisas, indo para os mesmos lugares, mas não agindo e reagindo do mesmo jeito. Quando o Jaime ministrou aqui sobre obediência é melhor do que sacrifício, pastor Danilo, ele diz, já dá para emendar, podia pegar esse versículo e ir à frente, né? Mas o Espírito Santo, ele vai tratando dentro de nós e dando direcionamento, irmã Maria, em tudo aquilo que nós temos que fazer e precisamos entender. Então, é possível viver uma nova vida na cidade de Cafelândia, com o mesmo cônjuge, com a mesma família, no mesmo emprego? É possível, se você viver com o Espírito Santo. Mas vai ficar tudo do mesmo jeito? Não, não vai ficar do mesmo jeito. Não estou dizendo isso, mas é possível viver.
nós ministramos em março sobre vida com redenção e graça. Porque nós somos, o Senhor Jesus nos redimiu. Ele pagou preço pelos pecados que nós confessamos e entregamos à cruz do Calvário. Os pecados que estão retidos por nós, Ele não pagou preço que nós não entregamos. Espiritualmente está resolvido, mas para nós não está validado. Precisa entregar. Mas Ele pagou os preços pelos pecados do mundo. Então pode pecar e não tem consequência? Mentira, tem consequência sim. Mesmo que você seja um cristão e comete um pecado, vai ter consequência sim. Mas o Senhor perdoa se você se entregar a Ele e assumir Ele na sua vida. Porque Ele só vai assumir os seus pecados e aquilo que é errado e ruim, se você entregar, e aí vai vir a graça, por isso que precisa uma vida de redenção e de graça. Então, viver com o Espírito Santo não é eu receber uma alegria muito grande, receber um milagre muito grande aqui, e eu vou viver com o Espírito Santo como se ele vivesse em qualquer lugar, como se ele fosse qualquer espírito, como os espíritos que operam no espiritismo, na macumbaria, no candomblé, que eles incorporam em tudo que é lugar, e a Bíblia diz que alguns incorporaram em porcos. Já leram essa história, quando Jesus atravessou o mar da Galileia, foi para a terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos, e lá tinha um demoniado, e ele pediu, vamos para os porcos, e foram para os porcos. Eu já testemunhei aqui outras vezes, que eu ia na casa de um irmão, muito querido, que se converteu depois, e os espíritos, eu já entrava clamando, né, digo, Jesus, nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder, repreende, Senhor, envia teus anjos, repreende os demônios, e eu entrava aquela cachorrada, os cachorros da casa ficavam uivando para mim. Entendi depois que os espíritos saíram deles e entravam nos cachorros. Então, os espíritos malignos entram em qualquer lugar, o Espírito Santo não. Não entra em qualquer lugar. Viver com o Espírito Santo precisa limpar a sua casa. Eu quero dar 3 considerações primeiro. Tá? Então, por que nós viemos trabalhando essas questões de vida integral, de uma vida nova, de uma vida de redenção e de graça? Porque é preciso entender que nós estamos num processo com Cristo. E a gente precisa dar passos, afilhado Elton. Precisa dar passos, e é o que nós estamos fazendo, e hoje é mais um passo importante nisso. Vou fazer 3 considerações também antes. Nós acreditamos que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Que são 3 pessoas diferentes, com propósitos diferentes no plano da eternidade, mas com uma unidade perfeita. E a gente precisa acreditar nisso, porque senão a gente vai confundir as coisas. Deus criou todas as coisas. Jesus redimiu a humanidade que foi corrompida, e o Espírito Santo está na terra para viver conosco. Ele veio no dia de Pentecostes e vai sair no dia do arrebatamento. Ele teve dia para chegar, eu não sei a data que ele vai sair, mas está escrito que ele vai sair. Mas enquanto ele tiver, ele tem uma missão aqui, ele tem um propósito aqui. Essa é a primeira consideração. A segunda consideração é que nós tem 4 eventos que vão, o primeiro criou a terra e o último vai transformar a terra. O primeiro foi a criação, o segundo foi a crucificação. Deus criou a terra, senão a gente não existia, e criou a raça humana, e depois Jesus veio e redimiu, e religou a raça humana com Deus. Isso foi uma mudança, não é só mudança na data, que a gente trata, que hoje é dia 7 de abril de 2024, depois que a terra foi redimida. Mas teve um outro fato, que foi Pentecostes, quando o Senhor diz, eu vou enviar outro no meu lugar. Ele vai ensinar a vocês todas as coisas, Ele vai ajudar, Ele vai encorajar, Ele vai santificar vocês, o Espírito Santo, foi um outro fato. E o quarto fato, que vai mudar a história, quando o Espírito Santo sair no arrebatamento, o Espírito Santo é a igreja. Então esse ato nós estamos aguardando. Por que é importante posicionar isso? Para a gente entender que não é um plano ao acaso, que não tem nada, assim, a gente vai fazer uma pregação, só porque vai fazer uma pregação, não, está dentro do plano de Deus, e o Espírito Santo, ele vai dando direcionamento para nós. O Espírito Santo vai sair da terra, ele está hoje naqueles que são cristãos, mas muitas vezes o cristão não vive, irmão Leonardo, como se vivesse com o Espírito Santo, não é, irmão Emerson? Vive muitas vezes numa liturgia religiosa,
e não vive com o Espírito Santo. É bom estar no culto, eu acho ótimo estar no culto, porque aqui no ajuntamento dos irmãos, Jesus está também, porque Ele é o cabeça da igreja. Então tem muitas coisas que acontecem no culto, porque Jesus está operando, o Espírito está dentro de nós, mas Jesus está operando e ajustando o corpo de Cristo. Mas mais importante do que estar no culto é viver com o Espírito Santo. Não vá fazer disso um atalho para dizer, não, eu tenho o Espírito Santo, posso ficar em casa. Não, amados, congregar é um mandamento do Senhor, faz parte, o corpo de Cristo precisa andar junto, é necessário, né? Então, falado isso, também quero dizer que o ser humano, a terceira consideração é que o ser humano foi chamado para a salvação, foi chamado para ser filho, e Deus depositou dentro de nós uma fé suficiente para a gente dizer, Jesus, eu me entrego a Ti. Durante muito tempo eu pensei que eu não tinha fé suficiente, que a minha fé era tão pequena, e eu já tinha desprezado ela tanto, e que não podia, não adiantava, não ia resolver eu colocar aquela fé que eu tinha em Jesus agora, depois de ter feito tanta coisa, não. A fé que você tem, a fé que te trouxe até aqui, é a fé suficiente e necessária para você entregar a tua vida a Jesus e começar o caminho e uma vida com o Espírito Santo. Segundo é que nós precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados, e isso culmina com o batismo do arrependimento, né? Semana passada tivemos batizandos aí, né? Que agora já vão cear hoje, primeira ceia, depois de batizados, né? Glórias a Deus. E nós já vamos, irmão Jaime, abrir outro curso de batismo, né, irmã Caroline? Porque nós temos mais pessoas que querem se batizar. Para a glória de Deus, e preciso entender o batismo do arrependimento. Eu entendi que eu estava fazendo errado, e agora eu vou começar a aprender a fazer certo. E você tem um marco nisso, uma data, um dia que você se batiza. E a partir daquele dia você começa um terceiro processo, que é onde nós estamos agora, né? Nós todos estamos aqui, você começa a ser regenerado, você nasceu de novo, mas você precisa se santificar. Precisa agora preparar o lugar, preparar a casa para o Espírito Santo viver, irmão Antônio. Agora é que começa, e é nesse processo que nós, toda a igreja, estamos. O Espírito Santo está santificando, está retirando, revelando aquilo que está errado, aí eu me confesso, me conserto e Ele retira. A gente não se torna santo, Ele santifica a gente. A gente entende pelo Espírito de Deus que está errado, pede perdão, confessa, e quando dá, conserta as coisas, e Ele, irmão Rodrigo, pai do Natan, Ele vai fazendo com que a gente vai ficando santo, e vai preparando o nosso coração, a nossa alma, para o Espírito Santo fazer morada. Amém? E o último passo é a glorificação que vai acontecer no arrebatamento também. Isso não é para agora, né? É quando voltar. Então, vida com o Espírito Santo, abra em Efésios capítulo 3, versículos 16 ao 21. Então, quando nós somos cear hoje, a gente precisa cear hoje entendendo que a minha ceia hoje é com o Senhor Jesus, é a nossa aliança, porque é isso que nos dá o direito. Mas eu vou, Efésios, capítulo 3, versículos 16 ao 21. Talvez a tradição tua seja um pouquinho diferente, mas você pode acompanhar, porque é importante ler também traduções diferentes, para ir ampliando o entendimento. Quando nós formos cear hoje, é o desejo do meu coração, é aquilo que entendi de instrução do Espírito Santo, que você faça uma aliança com Jesus e diz, olha, eu quero viver com o Espírito Santo todo dia. Não somente no domingo, no dia da comunhão, não somente na quinta-feira da oração, ou no dia do estudo, eu quero viver com o Senhor. O Senhor tem o maior interesse de ajudar, Ele é ajudador, de ajudar a gente. Capítulo 3 de Efésios, versículo 16, diz assim, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Vou trazer, fique paradinho aí. Mediante o Espírito Santo no interior de cada um. O poder de Deus vai operar no nosso interior. Então, o apóstolo Paulo estava orando antes, né? Eu comecei de 16 em diante, mas pedindo isso, vou repetir. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um.
e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Para um pouquinho aqui. Sabe da onde que vai vir a ação do Espírito Santo? De dentro de mim e de você, quando estivermos cheios do Espírito Santo. Porque é isso que o apóstolo Paulo ensina para nós, e que Paulo ensina em vários livros, mas aqui está com muita clareza, está dizendo, para vocês cheios da plenitude de Deus. Em João 14, segura a Bíblia aberta aí, Jesus disse assim, eu vou enviar-te no meu lugar, e eu e o Pai viremos junto com Ele, com o Espírito Santo, e vamos morar dentro de você. Vai ter falta de alguma coisa, irmãos? Mas se a gente vivesse com o Espírito Santo, o cenário da nossa vida e o que acontece na nossa vida, na nossa casa, seria diferente. Então eu entendo que a gente não está vivendo com o Espírito Santo. A gente sabe que Ele existe, sabe que Ele está, mas a presença dEle a gente não está dando o valor que precisa dar. Por isso que esta ceia pedir, Jesus faz um milagre hoje. Quero milagre, eu quero uma vida transformada, eu quero viver com o Espírito Santo. Não quer dizer que você não vai precisar de ajuda, não quer dizer que você não vai precisar de nada, mas vai ser muito menos coisas. E a tua disposição para ajudar e para atender vai ser muito maior, porque você vai estar resolvido por dentro. O poder de Deus vai operar o quanto nós permitirmos. O quanto nós permitimos. Vamos seguir aqui. 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Eu não sei o que vem no teu entendimento sobre isso, mas quando fala aqui, irmã Maiara, irmão Denner, que, compadre, diz assim que ele pode fazer, ele é poderoso para fazer infinitamente, não é 100% a mais de tudo que você pediu, é infinito, irmão, daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, Ele tem a capacidade e o poder para fazer. Então por que eu não me achego a Ele? Por que eu não cultivo esse relacionamento com o Espírito Santo mais? O que está impedindo? O apóstolo Paulo fala com muita clareza isso. E o propósito do Espírito Santo na terra é transformar a nossa vida. Sim, mas então por que Ele não faz? Porque nós temos uma corresponsabilidade nisso. Ele traz a revelação, Ele faz, mas aí precisa a nossa atitude. Ele ergue a perna, nós temos que sentar a perna. É como se fosse dar um passo e Ele desse a força para a gente erguer a perna. Mas a gente dá um passo, tem que puxar outra, senão você vai ficar no meio do caminho. Nós temos uma responsabilidade com a ação do Espírito Santo, Ele não vai fazer sozinho, Ele já é santo, Ele já está na eternidade, Ele é Deus, Ele não precisa, quem precisa somos nós, então nós temos que nos mover na nossa vida, para que Ele possa executar a obra. Mas escuta, se eu for na igreja e eu chorar lá, e meio litro de água mais ou menos, e eu dobrar meus joelhos, e daí lá em casa eu não tiver atitude, e daí eu não conseguir no outro dia dar sequência nisso, não vai acontecer. E se eu souber que eu tenho que me arrepender, pedir perdão, e daí já pedir perdão, mas aí eu não vou consertar com a pessoa, não vou lá pedir perdão para outra pessoa, não vai resolver. Vai aliviar você, mas não vai resolver a vida, vai ficar trancada, e o Espírito Santo não vai avançar. Eu descobri que precisava perdoar para me dar bem na vida, vocês já sabem isso, né? Eu conto hoje um pouco como vergonha, um pouco como testemunho, mas eu conto, eu casei com a minha esposa por interesse, né? Porque eu fui à igreja, Deus disse que se eu casasse com ela, eu ia ser abençoado, e eu casei com ela. Oh, glória não, diga misericórdia, irmão, né?
mas ela sabe que eu amo ela, e eu já amava ela, e já queria casar ela, mas aquele casamento legal, de ir na frente do sacerdote, de fazer toda aquela liturgia, de me comprometer com as outras pessoas, por fidelidade, por todas as coisas, eu não queria fazer. Mas quando eu descobri que precisava, eu fiz. Porque eu tenho coragem, porque o senhor é o gaúcho, meio grosso e meio corajoso, é por causa disso? Não, não é por isso. É porque o Espírito Santo de Deus me deu força para fazer. Quando eu descobri que eu tinha que perdoar o meu pai e ir lá ver ele, por mais que ele tinha abandonado a família, eu me preparei primeiro, orando, jejuando, buscando, e depois eu fui lá ver como ele está sem acusar. Tem um tempo para fazer a sua, mas você precisa fazer o que é para você fazer, irmão Hermes. Você, Lucimar, tem algo para fazer, vocês dois vão fazer, mas o que é para você fazer, você vai fazer. O que é para Lucimar fazer, ela vai fazer. O que é para o Fábio fazer, o Fábio, que é para Indiara, é Indiara. Tem coisas que você tem que fazer. E precisa fazer. Nós temos uma corresponsabilidade com aquilo que o Espírito Santo faz. Mas ele não tem poder para fazer? Tem. Tinha poder para tirar Jesus da cruz também. E se não poupou o Filho de Deus, se não tirou Jesus da cruz, o que vai aliviar para mim e para você? Isso é que nem bicho de pé, tem que arrancar para parar, senão vai infeccionar. Tem alguém com bicho de pé aí que não quer tirar? Mas talvez tenha muito pecado que está incluído aí dentro, infeccionando, e que tem que ser confessado diante do Senhor. Mas que dia vai tirar? Eu não sei, o Espírito Santo de Deus sabe, mas é preciso se prostrar, se colocar e pedir: Senhor, me ajuda. O nome do Espírito Santo, para a gente entender mais, é ajudador, ele é consolador, ele faz as coisas acontecer, mas se você não agir, não vai acontecer. Ele tem poder, claro que tem poder, irmã Rosângela, para fazer, claro que ele tem, mas ele não vai quebrar princípio. É preciso que a gente faça a nossa parte. Eu não vou colocar mais texto, só vou ler aqui. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Está lá escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo, ele nos guia. Romanos 8,14 diz que todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Guiado pelo Espírito não é empurrado pelo Espírito, não é puxado pelo Espírito, é guiado pelo Espírito. Nem pedir para o Charles levantar. Tem coração para ser guiado pelo Espírito. Entendeu? Não precisa puxar, não precisa empurrar. Você sabe quando é o Espírito Santo. Ah, mas eu só vou fazer se vier aqui na minha cadeira, colocar a mão na minha cabeça. Eu não vou fazer. Só se realmente o Espírito Santo disser: olha, vai lá. E faz. E algumas vezes ele direciona para isso. Mas a igreja é instruída, você já sabe, ele revela. Jesus passeia dentro dessa igreja. O Espírito Santo age nas orações às 6 da manhã, age nas orações na quinta-feira, age nos estudos. O Espírito Santo tem liberdade para agir, porque nós estamos dando liberdade para ele agir. Jesus tem agido. Vivei no Espírito, e não satisfarão os desejos da carne. A Alfebrac trabalhou sobre Gálatas 5 no ano passado. É para você viver no Espírito e não viver na carne, mas de quem que é a escolha? De quem que é? Nossa, é do Espírito? A orientação é dele, a decisão é nossa. Nós estamos nos preparando agora para a ceia, daqui a pouco. Você vai saber dizer, se você está, em que condição você está. Quando o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 7, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e o apóstolo Paulo, ele tinha tanta ousadia no Espírito, e recebeu uma graça tão grande com o ministério dele, com os dons dele, que ele punha a mão sobre uma pessoa, e as coisas aconteciam, ele tinha revelação, mas
ele entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz, porque quando eu diminuo, existe mais espaço para o Espírito Santo. Você sabe que é uma caixa que vai 50 litros dentro? Você já viu uma caixa que vai 20 litros dentro? 20 litros? Uma caixa térmica de 20 litros. Vai 20 litros. Se você tiver 15 litros de você lá, vai ter só 5 do Espírito. Agora, se você tirar coisas de você e colocar do Espírito, e não esqueça, ele diz que ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede e pensa. Eu já disse lá em casa, nas reuniões de família, eu quero viver muito. Ontem ele me pediu, até quanto vai trabalhar, até quanto vai viver? Eu quero viver até os 110, se der certo até lá, 120, mas se não der, a minha vida é uma vida de vitória. Eu já estou muito além daquilo que eu imaginei que eu podia fazer, porque o Espírito Santo faz infinitamente mais, e tenho no meu coração, se eu morrer, vocês vão dizer, isso era da cabeça dele, se eu viver, vocês vão ver, que os grandes projetos ainda eu não comecei. Você vai dizer, mas você está ficando... Diz que os velhos terão visões, eu nem cheguei na velhice ainda, irmãos. Ixi, tem muita coisa pela frente, amados. Ele pode fazer e ele faz, sabe? Eu vou utilizar mais um texto aqui nesse ponto, depois passo para o segundo. São 3 pontos da ministração. O primeiro é esse, né? Que o Espírito Santo, ele tem um propósito, transformar a nossa vida, mas precisa que nós façamos a nossa parte, a cada passo. Ele não vai pedir para você dar um pulo de 10 metros, se ele sabe se você consegue dar passo só de 15 centímetros, ele quer um passo de 15 centímetros, alguém não entendeu? Está claro, só isso ele quer. Em Ezequiel capítulo 47, Ezequiel tem uma visão das águas que saem do trono de Deus, e Ezequiel vê aquela visão, e ele diz assim, que as águas estavam aqui no tornozelo, e ele andou 500 metros, e as águas estavam no joelho, na cintura, e ele andou mais um tanto, e daí as águas não davam mais pé. Está falando aqui, profeticamente, de você se liberar para deixar Jesus operar. Mas a gente quer entrar, quer chegar no mar e pular, dar um pulo, a onda volta e você dá de cara na areia. A gente tem que andar, tem que dar passos, tem que caminhar, ninguém vai fazer a tua parte. Nós dissemos aqui muitas vezes, né, pastor Fernando, a gente anda no teu lado, mas a gente não vai andar no teu sapato. Por quê? Porque não consegue, mas anda, avança, mas não acontece nada, calma, tem vezes que não acontece nada mesmo, mas chega o dia de acontecer, vai chegar esse dia. Ezequiel profetizou, e quem puder leia Ezequiel 47, os primeiros versículos, porque fala exatamente disso. Fala que foi andando, daqui a pouco, quando viu, não dava mais pé. Você nem vai ver, quando você vai ver, já foi. Você já está vivendo pelo Espírito. Segundo ponto nessa ministração sobre viver com o Espírito Santo, está em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 ao 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 ao 20. Vamos ler esses versículos aqui, depois você pode se debruçar em cima disso, porque sem a gente se debruçar em cima da palavra, a gente não vai entender as coisas, é preciso, vai escutar a palavra. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre o relacionamento entre os irmãos na igreja de Corinto, e tem todo um contexto desta igreja, que tinha problemas, como todas as famílias têm, como todas as denominações religiosas têm, mas ele aqui estava falando, e eu vou pegar essa parte que fala sobre o cuidado que temos que ter com a gente, porque viver com o Espírito Santo é entregar o teu corpo para ser templo dele. E aqui está falando assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Os alimentos são para o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo poder, pelo seu poder. Vou dar uma paradinha aqui. No arrebatamento, o Senhor vai ressuscitar aqueles que são deles. Se nós somos do Senhor, então pornografia e prostituição é do capeta através dos seres humanos, não vai ter vida com o Espírito. Não vai ter vida com o Espírito. Vou dizer de novo, bem devagar, não vai ter vida com o Espírito, porque vão ter outros espíritos ocupando o lugar. Versículo 16, 15 em diante. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Para um pouquinho aqui. Quando nós estivermos no ato da ceia, nós estamos dizendo, Senhor, eu estou me unindo contigo. Então, que se tiver que consertar alguma coisa é antes, porque senão isso é condenação para você. Nós não colocamos que a ceia a pessoa tem que vir de terno, gravata ou de chinelo, não é a liturgia externa, não é o comportamento externo, é o comportamento interno seu. Não deixa passar nada. Isso está falando do corpo físico, sim, carne e osso, você. Isso diz respeito a várias coisas nessa área. Se você tiver dúvida, os líderes da igreja estão aqui para esclarecer para você. Mulheres, as pastoras estão para atender, e homens, os pastores estão para atender, e os casais estão para atender. E se não der para atender hoje, vai atender o dia que dá, mas vai atender. Importante você se consertar com o Senhor hoje. As pessoas muitas vezes têm muita pressa para resolver uma parte que eles entenderam. Pressa a gente tem que ter para se consertar com o Senhor. E as outras coisas, a seu dia, a coisa vai dando certo. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de selar uma aliança para que o Espírito Santo, para que você viva com o Espírito Santo. Porque Ele já selou você. Você já aceitou Jesus, você já está selado. Mas não pode viver porque não tem condições, o espaço está ocupado. Libera isso na cruz do Calvário. Libera em nome de Jesus. Versículos 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém. Você acha que o Espírito Santo murmura? Você acha que o Espírito Santo fala mal dos outros? Quem faz isso é a nossa alma ferida, machucada, injustiçada muitas vezes, que sofreu uma série de coisas na vida. Jesus sabe de tudo isso, mas Ele quer uma vida nova, e dá para viver uma vida nova com tudo isso? Dá. Entrega na cruz do Calvário, se arrepende, pede perdão por Senhor, e vamos andar. Duas coisas rápidas para isso. Muitas vezes nós queremos que a casa fique toda decorada, boa iluminação, pintura, tudo ajustado, mas ela nem terminou de ser construída ainda. Dá para fazer decoração, irmã Carolina, numa casa que não está terminada? Não dá. Construa a tua vida com Cristo. Na hora certa vai vir aqueles mimos. Algumas vezes eu digo para Solange, isso aqui é um mimo de Deus, que Deus nos permite. Nós estamos construindo a nossa casa espiritual, irmão Michele. Estamos construindo, bueno. Todos nós estamos construindo, mas tem algumas partes, muitas vezes, que já ficam prontas, e aí Deus dá uns mimos, dá umas alegrias para a gente, dá alguma coisa assim que você te alegra e não tem como pagar, porque aquilo foi construído durante anos, por Ele.
mediante o nosso esforço e resposta àquilo que Ele chama, àquilo que Ele faz, aquilo que Ele diz. Não tente terminar a casa sem primeiro arrumar a base. Nós estamos agora olhando aqui, né, o terreno ali já está cercado, a igreja vai fazer 2 anos. A gente marcou a inauguração para esse ano, né, na fé do poder de Deus e da ação nossa. Porque se não tiver a nossa ação, não vai acontecer. Mas aí estava falando da perfurar, de fazer uma perfuração lá, uma estaca, e daí o jeito disse 3 metros, 3 metros, mas lá onde a terra está mole, tem que ser 3 metros na terra dura, para depois começar a colocar os tijolos. Mas antes de fazer aquela estaca, tem que saber quantos tijolos vai colocar, qual o peso que vai ter, como vai ser a cobertura, quantas pessoas vai ter lá dentro, uma série de coisas. Na construção da nossa vida tem muita coisa que precisa ser esclarecida, por isso que algumas vezes parece, irmã Fátima, que não anda. Está andando sim. Mas ali só estão fazendo cerca. Não, está andando, tem muita coisa andando, mas tem muita coisa que a gente não sabe. A gente tem que decidir, tem que falar, tem que conversar, tem que entender. Na nossa vida também é assim. Não queira que a tua vida fique toda arrumada de uma vez só. Não quer colocar iluminação sem ligar energia. Aí coloca a iluminação, daí a pouco vai passar uma viga naquele lugar, vai ter que cortar. Não pode, iluminação se coloca por último. Pintura, pastor Fernando, você faz quando? No começo? Tanto que o último que saiu aqui da reforma da igreja foi o pastor Fernando, saiu com o pincel nas costas. Entende? Com calma, mas anda. O Espírito Santo, ele gera em nós a santificação, mas o arrependimento é nosso. Se a gente não se arrepender e não se consertar, não vai ter santificação. Mas o encorajamento, a sensação de pertencer ao corpo de Cristo, tudo isso, conhecimento, entendimento, tudo isso ele dá, na medida que cada um de nós avança. Se a gente não avançar, ele não vai dar. Se nós acreditamos em Deus, nós precisamos praticar os princípios dele. Mas eu queria um milagre para resolver isso. Sim, o milagre, o Senhor libera. E algumas vezes existem transformações no nosso coração que são um milagre de Deus. Numa noite só ele dá aquele milagre. Mas o milagre é um ato e um fato para você saber que Deus é real, que Ele interfere na tua vida, não é para construir a tua vida cristã. O milagre não é para isso. O milagre tem um propósito, tem uma finalidade, dizer que o mundo espiritual é real. E o maligno também faz prodígio. Então, prodígio não é o que vai resolver. Agora, construir um caráter novo, isso é só o Espírito Santo que faz, meu Monique. Isso é Ele que faz, é só Ele que faz, não tem ninguém que faz. Você pode fazer por esforço mudar o teu hábito, mas santificar você, limpar você, Ele limpa. Ele passa limpo tudo e deixa novo, cheiroso para Ele habitar. Já disse isso, vou dizer de novo, né? Se nós acreditamos que Deus é de verdade, que o Espírito, e eu quero viver com o Espírito, eu começo a ter as minhas ações e as minhas reações conforme o padrão dele. Por exemplo, verdade. Só fala a verdade, larga a mentira. É mais um espaço que você deixa para o Espírito Santo operar lá dentro. Se esforça, mas não estão me pagando, não importa, se esforça, faça tudo com a maior vontade que você tiver, e com o maior empenho. Por quê? Porque é mais 1 litro daqueles 20 litros daquela caixa que você deixou de espaço para o Senhor. Presta contas do que você faz, fala, mas mais 1 litro. Pede aconselhamento, planeja antes de tomar, dizendo, não toma, dizendo, eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para tal lugar, e não pede conselho para ninguém que vê mais que você, que é mais velho que você, que está cuidando de você, que tem interesse em você. Ficou você naquele lugar, o Espírito Santo não examina a palavra, não, mas eu estou com pressa, Você vai fazer do teu jeito, e vai não funcionar do teu jeito, e vai funcionar no começo, depois vai voltar para o mesmo lugar de novo. Peça ao Espírito Santo, leia a palavra, examina, abra, mais 1 litro,
Entendeu? Aí o Espírito Santo vai tendo espaço para poder agir na tua vida. Senão você tem a chama do Espírito, você sabe que é por aí, mas você não consegue dar espaço para ele, daí você fica angustiado, e daí você diz, desisto, não vou mais, não vai resolver, vamos embora, não está resolvendo. Dá um passo de cada vez. Não é corre 100 metros, senta e fica uma semana sentado, depois corre mais 200, não, é todo dia. Jesus é o caminho, Ele é um caminho. Mas eu vou gastar um pouquinho, vai gastar esforço para vir, vai ter que talvez gastar uma gasolina para vir, mas vai deixar de gastar tantas coisas e tantas outras coisas. Terceiro e último ponto, Marcos capítulo 2, versículos 22 e 23. Antes de ler Marcos, você é santuário de Deus. Não, todo mundo escutou? Você escutou também? Todo mundo escutou, irmã Vanessa? Então vamos dizer assim, Senhor Jesus, eu escutei que eu sou o templo do Teu Espírito Santo, e eu peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me santifique, porque eu preciso da sua presença dentro de mim. Tira o que não é para estar, me encoraja para ter as atitudes que eu preciso ter, em nome de Jesus. Marcos capítulo 2, versículos 22 e 23, e essa última parte, depois nós vamos para a conclusão e vamos encerrar. Marcos 22, 23, Jesus estava conversando com os discípulos, e Marcos é bem objetivo na narrativa, ele escreveu para os italianos, então Marcos escreveu assim, de uma forma bem resumida, bem prática, ele não faz muito floreio, não tem muita poesia, tem o fato em si, né? E ele está dizendo, e Jesus está conversando sobre jejum, Jesus está falando, tinha acabado de chamar Mateus no relato de Marcos, e aí Jesus diz assim, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perderá tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Odre é um recipiente de couro que era feito para guardar vinho. Mas, antes disso, Jesus tinha dado um outro exemplo, que ninguém colocava remendo novo em roupa velha. Alguém já fez remendo em calça, andou com uma calça remendada aí na vida? Alguém já andou? Não tem ninguém de coragem, erga a mão, deixa eu ver, quando sempre ok. Agora a moda é tudo calça rasgada, né, irmão? Esse negócio de remendo já não funciona mais, agora é calça rasgada, né? Mas por quê? Porque o tecido é diferente. O que Jesus está falando aqui? Sobre o odre novo. A mesma coisa que ele falou para Nicodemos, que está relatado em João capítulo 3. Nicodemos era um homem muito sábio, muito inteligente, um homem de posses também, era da elite. Chegou e disse, Jesus, mas como é que eu faço para entrar no reino do céu? Tem que nascer de novo. Mas como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou entrar dentro da minha mãe? Eu já sou grande. Não é isso, tem que nascer do Espírito e da água, batismo de arrependimento, e nascer com Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Então, tudo isso que Jesus está fazendo novo, não vai entrar no lugar onde a gente armazenou uma série de experiências, onde a gente tem um caráter deturpado, onde a gente pecou, errou, vai entrar na nossa nova natureza, vai entrar baseado no Espírito Santo, que recriou a nossa natureza dentro de nós. Por isso que funciona. Então, se você disser assim, irmão Bruno, eu não confio em mim que vai dar certo, eu vou dizer, você tem razão, nem eu confio em mim que vai dar certo, mas vai dar certo porque Ele colocou uma base sólida para alicerçar a tua nova vida. A vida com o Espírito Santo tem uma nova base, que é a base que Jesus colocou dentro da gente. Amém? Você confia nisso? Mas para isso você precisa entregar-se para Jesus, precisa reconhecer Ele como Senhor, precisa dizer, Senhor, eu quero ser filho,
Eu quero viver o que o Senhor projetou para mim. Eu confio que o Senhor faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Por isso eu vou cuidar das coisas que o Senhor tem colocado para mim cuidar. Aquilo que você está fazendo, no lugar que você está, o Senhor te colocou para fazer, faça. Mas você não quer, você quer que isso não funcione, que saia, que esse lugar mude, quer mudar de lugar, peça a Deus, mas faça o melhor onde você está, porque senão não vai acontecer. Se é pecado e se é erro, larga, renuncia, entrega. Um dia eu disse para um homem, um jovem que trazia cigarro do Paraguai, e muamba do Paraguai. Cigarro eu tinha deixado, estava trazendo só muamba. Diz, mas pastor, será que não vai funcionar? Porque eu estou cheio de contas, será que não... Sim, você vai querer ser abençoado com isso, mas isso está legal? Não está legal, mas é que a coisa está difícil, Rodrigo, é que aí a margem é maior. Escuta, está dentro do padrão ou está fora do padrão? Está fora, então não vai funcionar. Não vai funcionar, para com o que está errado, e começa a fazer o que está certo, e deixa o Senhor mover. Eu e a Solange, Jesus trouxe lá do Rio Grande do Sul, nós não queríamos, eu não queria sair de lá, minha esposa queria, eu não queria, mas o Senhor trouxe, eu não queria trabalhar com supermercado na área do trabalho, hoje de tarde ela disse, né, e riu ainda, né, ela disse sempre isso, eu me lembrar que as minhas ideias não são boas, e eu não tenho nenhum problema com isso, mas já tive, irmão, já ficava chateado, não resolveu nada. Porque algumas vezes você vai pedir para mim, vai dizer, mas e daí, pastor, o que o senhor acha? Minha mãe veio me visitar, faça um churrasco para ela. Claro que faz, rapaz, isso não precisa nem pedir para mim, mas se você vai me pedir algumas coisas, José Wagner, eu vou dizer, vamos orar? Mas o pastor é enroladão, hein? Não dá decisão, né? Não, é que eu não sei, irmão, e vai ser muito mais fácil se o Espírito Santo disser para fazer, porque daí vai funcionar, amém? Você quer ter uma vida com o Espírito Santo? Fica pensando aí, você quer uma vida com o Espírito Santo? Primeiro nós falamos, né, nós temos que ter uma ação correspondente àquilo que Ele pede. Ele tem o propósito de transformar, mas a gente precisa fazer a nossa parte, corresponder. Nós somos tempos, tem que tirar todo o lixo. Lá em casa, durante um tempo, quem tirava o lixo da casa era a Solange. Daí um dia, eu disse, puxa, mas é injusto, né? Daí eu comecei a tirar o lixo. Daí outro dia eu fiquei, escuta, só eu e a Solange que moramos nessa casa aqui? Mais dois ali, ó. Agora, algumas vezes eu vou pegar o saco e dizer, não, pai, deixa que eu levo. Leva um saco de lixo. Não precisa mais falar, não precisa mais pedir. Talvez hoje você tenha dificuldade pode deixar, é pentecostal, pode deixar. Talvez você tenha, já não vou começar a orar, Mateus, aguenta um pouquinho aí. Talvez você tenha que tirar muitos lixos hoje. E você vai entregar na cruz do Calvário. E vai pedir para o Senhor te dar uma vida com o Espírito Santo. Porque você é templo dEle. E confessar pecado diante dEle, Ele cura. E Ele liberta, e Ele transforma, e se fez comigo, pode fazer com você, e fez com tanta gente que está aqui, e você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e que tem o amor do Pai, não tem ferida nenhuma que Ele não cure, não tem nada das injustiças que você sofreu na vida que Ele não saiba, mas Ele não tinha essa liberdade de agir, porque muitas vezes você não confessou Ele como Senhor e não entregou a vida para Ele, por isso que você está aqui hoje. Eu quero concluir lendo 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 e 28, a Bíblia diz para aqueles que vão à ceia, eles precisam consertar, é isso que fala a palavra, nesses versículos, e nós vamos à ceia, daqui a pouco, e a palavra, ela é a palavra para a ceia, porque viver com o Espírito Santo é o grande propósito de Jesus. Ele veio na terra, redimiu, pagou preço, dizia, agora eu preciso ensinar, mas eu vou enviar outro no meu lugar, ele vai completar a obra. Tem muita gente com a vida incompleta,
chegou até uma parte do caminho e não andou, está travado, destrava esse negócio, destrava isso, e entrega, abre o coração, começa uma vida nova. Mas é dia 8 de abril, vou esperar o 1º de ano. Por que continuar a peteca de Satanás? Por que continuar sofrendo? Talvez você tenha que abrir mão de você, e a gente muitas vezes é agarrado naquilo que a gente é, e aquilo que a gente é está baseado em podridão. Agarre em Jesus, que Ele diz que Ele fez você para filho, Ele fez você para filha, e que Ele tem um propósito com a tua vida, e é levantar você, e que Ele faz infinitamente mais que você pede ou pensa. Algumas vezes eu cheguei na frente e digo: Jesus, mas o Senhor disse que ia me abençoar, o Senhor disse que ia fazer isso, e só está vindo provação, parece que o diabo se levantou contra mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia diz, que quando Jesus começa a habitar, quando o Espírito Santo começa a habitar em você, o diabo foge, não vem contra você. Talvez ele estivesse ali, no quarto dos fundos, embaixo de um segredo escondido, embaixo de uma mentira. Ele tem que sair, porque a Bíblia diz que a luz, ela dissipa as trevas, ela acaba com as trevas, termina, as trevas não podem resistir, elas têm que sair. Se você duvidar disso, levanta às 4 da manhã, ora pela igreja, ora pelo pastor também, vê o sol nascer para você ver como a escuridão vai embora. Não é o diabo. Tem muita coisa que o diabo recebe como mérito que não é ele, é a nossa falta de posição. Não estou dizendo que ele não tenha o poder dele, mas tem muita coisa a vida do cristão. Um cristão, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma casa onde o Espírito Santo vive dentro das pessoas da casa, ela vai florescer, ela vai prosperar de dentro para fora. Primeiro as pessoas vão se tornar melhores, as coisas vão se arrumar, os filhos vão se encaminhar, e as coisas vão se arrumar, mas é preciso abrir espaço para isso. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Sabe o que está dizendo isso? Que quem tomar a Santa Ceia, sem tomar uma posição, vai ser julgado como aqueles que bateram em Jesus. Então, por favor, tome a ceia, se você quiser tomar a ceia. Nós não vamos fazer, não fizemos distinção para isso, nós servimos a ceia. Você não se batizou ainda, mas você já decidiu por Jesus, você já pediu, você quer ser fortalecido, você vai se inscrever no próximo curso de batismo, ceia. Não tem problema. Não tem problema. Se o teu coração já é dele, o que é? Uma água. Agora, se você não está decidido, não faça. Não sei, mas se entregue a Jesus, porque não tem jeito de outro jeito, o único jeito que tem é com Jesus. Se você pensa que é difícil com Jesus, eu quero dizer para você que é muito, 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 muito mais fácil do que sem Jesus. Versículo 28, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém, vamos orar.